Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre contrato social e estado de natureza, tá? Através da visão de três grandes pensadores, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Quero que vocês prestem bastante atenção, peguem o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno e façam as anotações referentes a esse tema, tá? Esse daí é um dos temas que vai estar no Enem lá no fim do ano, tá? Então, bora lá? Pessoal, olha só, para Hobbes, né, os seres humanos possuem uma tendência natural à violência. Daí a sua célebre frase. Hobbes ele vai falar o seguinte: o homem é o lobo do homem, tá ok, galera? Por conta da sua inteligência, pessoal, os seres humanos dominam a natureza, mas encontram em outros seres humanos os seus grandes rivais, seus verdadeiros predadores naturais. Os desejos, né, dos indivíduos em estado de natureza gerariam disputas que poderiam levar à morte de uma das partes do conflito, tá ok? Esse daí é o pensamento de Hobbes referente ao estado de natureza, galera. Olha só, pela necessidade de segurança, principalmente por receio de uma morte violenta, os indivíduos preferem abrir mão de seu direito de liberdade e igualdade dados pela natureza. E assim eles celebram um pacto, um contrato social no qual possam estar submetidos a um governo que possa, através de leis, garantir-lhes uma vida segura. Os seres humanos, né, eles vão abandonar o estado de natureza e dão origem ao estado civil por meio do contrato social, tá, galera? Já dá pra gente ter uma noção, não é verdade, sobre estado de natureza e contrato social defendido por Hobbes, não é? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre esse tema através da visão de Locke, tá? Olha só, John Locke foi um filósofo inglês considerado o pai do liberalismo. Isso se deve fundamentalmente por sua concepção da propriedade como um direito natural do ser humano, galera. Diferentemente do pensamento hobbesiano, né, Locke afirma que os seres humanos em estado de natureza não vivem em guerra, tendem a uma vida pacífica por sua condição de liberdade e igualdade. Vocês percebem aí a diferença, né, de Hobbes para Locke, né, pessoal? Então, olha só, para Locke, os indivíduos ao nascer receberiam da natureza o direito à vida, à liberdade e aos bens que tornam, não é verdade, possível os dois primeiros, isto é, o direito à propriedade privada. Assim, galera, o indivíduo em estado de natureza, por seus desejos e por sua liberdade, acabaria entrando em disputa com outros indivíduos, como cada uma das partes defenderia o seu próprio interesse, tornou-se necessário a criação de um poder mediador, a qual todos se submetessem. É aí, gente, que vai entrar o contrato social, tá? Então, pessoal, o indivíduo, ele abandona o estado de natureza e, celebrando o contrato social, com isso o Estado deve desempenhar o quê? O papel, o árbitro nos conflitos, evitando injustiças e, consequentemente, a vingança daquele que se sentiu injustiçado. Então, o contrato social ele vai ter esse poder, tá? Tendo em vista sempre, galera, a garantia do direito natural à sua propriedade. Totalmente diferente do que Hobbes defendia lá atrás, não é verdade, galera? Ele vai falar o seguinte, tá? John Locke vai falar o seguinte: ser livre é ter a liberdade de ditar suas ações e dispor de seus bens e de todas as suas propriedades, de acordo com as leis regentes, tá, galera? Isso daí é o que John Locke está falando, está afirmando, não é verdade? Ele vai afirmar também que a função do Estado é interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos. Ou seja, ele vai atuar apenas na mediação de conflito e na defesa do direito à propriedade, galera. E vai afirmar novamente, onde não há lei, não há liberdade.
Isso daí são palavras de John Locke, tá, galera? Até aí tá claro? Vocês estão conseguindo entender? Beleza? Então, galera, qual que é a visão que o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele vai defender, galera? Olha só. Segundo Rousseau, a concepção do ser humano, ele está no estado de natureza, bem diferente de Hobbes e Locke. Rousseau vai afirmar que o ser humano é naturalmente bom. Em estado de natureza, viveria uma vida isolada dos demais, plenamente livre e feliz. O indivíduo seria o bom selvagem, inocente e capaz de praticar o mal, como os outros animais, né? Aí já dá pra gente ter aquela dúvida. Será que Rousseau está certo, né, se baseando nisso? Muito complicado, né, galera? Então, olha só, Rousseau vai falar o seguinte: assim, esse estado ele termina quando, por algum motivo particular, um indivíduo cerca um pedaço de terra e o classifica como seu, galera. O surgimento da propriedade privada é um motor gerador de desigualdade e violência, galera. Ele vai falar o seguinte: o homem nasce bom e a sociedade corrompe, tá? Então, olha só, a partir daí, né, nós entendemos que o Estado vai surgir, ou seja, surge o estado de sociedade onde aqueles que detêm a posse de algo lutam contra aqueles que não possuem bens, tá? E a gente pode defender muito bem como luta de classe. Isso aí a gente conhece bastante, né, gente? Ou seja, pela extinção dessa insegurança, né? O contrato social ele faz com que os indivíduos abandonem o estado de natureza e assumam a liberdade civil. Vivam sob o controle de um Estado que deve realizar estritamente o quê? A vontade geral. Tá ok, galera? Até aqui tá tranquilo, professor? Até aqui eu consegui entender. Eu consegui entender o que é estado de natureza, consegui entender também o que é contrato social. Mas o que é esses contratualistas, né? Pessoal, olha só, contratualistas, eles são chamados, né? São aqueles filósofos que defendiam que o homem e o estado de natureza fizeram uma espécie de acordo, tá? Um contrato a fim de garantir o quê? A sobrevivência, tá? O ser humano, segundo os contratualistas, eles viviam no chamado estado natural, ou seja, o estado de natureza, onde não conheciam nenhuma organização política, tá? A partir do momento em que o ser humano se sente ameaçado, passa a ter necessidade de se proteger. Para isso, vai precisar de alguém maior e imparcial que possa garantir os seus direitos naturais. Quem é que vai ser, galera? Vocês conseguem me responder nos dias de hoje? O Estado. O Estado, através de um contrato social firmado entre ambas as partes, vai promover isso ao cidadão, galera. Tá ok? Então, pessoal, o ser humano aceita abdicar sua liberdade para se submeter às leis da sociedade e do Estado. Por sua parte, o Estado se compromete em defender o homem, o bem comum e dar condições para que ele se desenvolva. Esta é a relação entre o indivíduo e o Estado, tá? É chamado de quê, galera? Contrato social, tá? Esse contrato ele é firmado entre ambas as partes. O Estado ele vai firmar um contrato social te dando segurança, tá ok? Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês aí na próxima aula, beleza?